Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar neste lugar. Eu agradeço o pastor Jorge, que nos franqueou, nos convidou para trazer uma palavra da parte de Deus. Na verdade, não precisava nem ministrar, né? Já foi ministrado nos louvores aqui, né? Jesus é bom. E a gente parando para analisar, Deus nunca desamparou o seu povo. Se a gente for ver do tempo de Abraão, foi passando e foi vindo, Elias, Eliseu, no tempo de Jesus que ficou, Jesus foi-se embora e deixou o Espírito Santo dele aqui. Em tempo algum, o povo de Deus ficou desamparado. E aqueles que eu creio, em momento algum, ficou e ficará desamparado. Porque o livro de Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas a um tempo determinado. Basta tão somente a gente pedir a Deus o discernimento, o entendimento, o que tempo estamos vivendo e por que o tempo que estamos vivendo. Mas vamos, para ganhar tempo, vamos direto ao que interessa. No livro de 2 Reis, uma história bem conhecida, para a gente refletir um pouquinho. No livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, e no verso 8 a seguir, uma história bastante conhecida da Sunamita, que é muito interessante, Como que Deus cria uma situação para mudar a vida de alguém. Deus cria instrumentos, situações, como diz no contexto do louvor, que foi louvada a última estrofe, diz: ninguém poderia fazer o que o Senhor fez na vida dessa mulher também. Ninguém poderia fazer através de Eliseu, se não fosse Eliseu, porque ele representando o próprio Deus naqueles dias. E a história é bem conhecida, que diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunã, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos ali, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ele, retirou-se àquele lugar, aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta Sunamita. E chamando ela, se pôs diante dele, porque tinha dito, dizei-lhe: eis o que nos tem tratado com todo desvelo, que o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que há-se de fazer, pois, por essa? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Uma história bastante conhecida. E o interessante onde eu quero chegar, é que Deus cria a situação para mudar a vida de uma pessoa. Perguntou-se para ela o que poderia fazer. Ele usou, naquela época, as pessoas mais importantes. Depois daquelas pessoas que ele citou, a mais importante era Eliseu, que estava ali. E ela, falando se fosse no dia de hoje, ela diz: não, eu estou sossegada, eu moro numa boa casa, estou no meio dos meus parentes aqui, eu não preciso de nada. Eu estou bem. Não precisa falar, interceder por mim e por ninguém. Mas ali, Deus já tinha um plano.
como todos sabem, que naquela época, uma mulher que não tinha filho, eram árvores infrutíferas, né? Não tinha muito, uma mulher que não dava um herdeiro, que não tinha um filho, não tinha esse privilégio todo, não tinha essa consideração toda. Mas Deus queria fazer algo diferente na vida daquela mulher. Aí que entra a situação. Lá no livro de Mateus, vou ganhar tempo, a igreja sabe, ele diz assim, no versículo 42 do seu verso 10, ele diz, a qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome dos discípulos, deverá vos digo que, de mesmo modo, algum não perderá seu galardão. E lá a gente vai ver no versículo 41, que ele diz o que recebe, anteriormente a gente diz assim, o que recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aí a gente vai voltando lá para a história da Sunamita, o que ela fez pelaquele homem. E quando alguns dizem assim, não, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz, Deus te recompensa. Deus te recompensa. Então, aqui a gente vai ver que ela acolheu aquele homem, ela preparou lá no quintal, a casa dela, que era grande, na beira do muro, ela preparou um quartinho e deu do melhor. Deu uma cama, deu uma mesa. Se fosse lá na roça, nas reis, um candeeiro, só faltava comprar o querosene, né? Mas ela deu com querosene com tudo, né? Porque ela deu um candeeiro e estava com querosene, senão não acendia. Ela já deu tudo o que aquele homem precisava. E o Senhor estava vendo. O Senhor estava vendo tudo o que ela estava fazendo pela vida de Eliseu. E a recompensa vem. E tem um momento da vida que, quando ela chegou a duvidar, porque ela disse, meu marido é velho. Digamos assim, que o marido dela já fosse uns 80 anos, talvez não tivesse mais nem vida ativa, né? Na prerrogativa que ela diz aqui, mas como? Não minta para mim, não minta para a tua serva. Meu marido já é velho. Mas quando Deus quer fazer, não importa o tempo. Porque a Bíblia vai dizer que para tudo há um tempo determinado. E o tempo daquela mulher ia ser naqueles dias. Porque ele disse segundo o tempo da vida. Em palavras minhas, eu diria que ele disse, daqui 9 meses você vai abraçar um filho no colo. Nos dias de hoje, falando eu. E ela não acreditou, ela duvidou daquilo. Mas precisava acontecer na vida dela, porque Deus queria recompensar aquela mulher por tudo que ela tinha feito por Eliseu. E naquele tempo se cumpriu, porque quem estava falando ali era um santo homem de Deus, como ela mesma testificou para o marido dela. Ela diz, vejamos que esse homem aqui é um santo homem de Deus. Mas tem hora que, falando das minhas palavras, eu quero crer que Satanás falou ali no ouvido dela, ih, rapaz, isso é furada. Não acredita nisso aí, não. Não acredita, não, porque ela disse assim, não minta para a tua serva. E Eliseu não estava mentindo. Eliseu estava fazendo a vontade de Deus, que queria recompensar ela com um filho. E quando Deus fala que vai fazer, ele faz. Ele faz, não importa o tempo que passa. Pode levar 9 meses, 9 anos, mas Deus vai fazer. Deus faz porque ele disse que faz. Deus não mudou e não mudará. E ali Deus deu o filho que prometeu para aquela mulher. A gente vai acompanhando a história. E no verso 18, no verso 17, e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que disse que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com segadores. Disse ao seu pai, ai, ai, minha cabeça,
Ai, ai, a minha cabeça, então, ai, ai, minha cabeça. Então disse ao seu moço, leva a sua mãe. Outra vez, tinha um moço aqui na igreja, o pastor Jorge, talvez até o pastor Jorge conhece, mas é conhecido nosso irmão José Raimundo. Eles sempre tinham esse ditado, perguntavam algo para ele falava, vai tudo bem. Eu não concordava, porque na minha santa ignorância, como eu falava para o pastor Joilson, na minha santa ignorância, se o negócio não está bem, para mim não está bem. Se o pastor Jorge perguntar, Jaildo, como é que está na tua casa? Está tudo bem? Fala, não, pastor, está precisando ficar bem. Porque a pessoa tem que ter uma frieza tremenda, porque ela estava com o filho, digamos, morto. E ela saiu ali num desespero, pediu que o moço trazesse a jumenta e não falasse com ninguém, a não ser que ela mandava. E assim a história vai seguindo, como a igreja conhece. E ela nem avisou com o marido dela o que ia fazer. Ela nem avisou que era um particular. Naquele momento, falando eu, era um particular que ela tinha com aquele moço. Que aí a gente vai ver na história ela perguntando, eu te pedi algum filho? Mas ali eu já quero crer que o adversário estava te falando, não estou dizendo que ele estava te enganando, esse filho não era teu? Mas Deus muda o quadro. Deus muda o quadro. Irmãos, eu fico olhando, eu estava, outro dia, no dia que o pastor estava pregando aqui, e ele falava da oração da menina. Me comoveu muito aquela frase, pastor. Que a menina, o pai estava doente, era o pai, né? A mãe estava doente, e ela pediu, não, a mãe vai fazer uma viagem, mas volta. E ela entrou ali naquele quarto, ela disse, Jesus, eu quero a minha mãe. Irmãos, parece uma palavra assim, mas aquilo me tocou ali, pastor. E eu falei com Jesus ali também. Porque eu falei, porque eu estava orando com Jesus, eu falei, Senhor, me dá ela antes de ir embora. Irmãos, porque é triste. Vamos falar no dia de hoje, voltando para o dia de hoje. Eu creio que o pastor Jorge já viveu um pouquinho dessa situação, porque ele testifica do filho dele, né, pastor, que passou uns dias, passou um dia distante, e ele ficou triste por esse dia, nesse período. Ele ficou um pouco angustiado, embora Deus consolasse, confortasse, mas no seu íntimo ele estava triste. E aquela mulher ali estava, eu creio que aquela mulher ali estava frustrada, triste, angustiada, naquela angústia que ela correu, que ela foi, até se encontrar com o moço. E ali ela vai encontrar diretamente com o servo de Eliseu. E pergunta para ela, e ela diz, vai tudo bem. Vai tudo bem. No seu versículo 27. E chegando, pois ao homem de Deus no monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazim para retirá-la e disse, porém o homem de Deus, deixa-la, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me cobriu e não me manifestou. E disse ele, pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? Tanto era a angústia daquela mulher. Mas quando Deus faz, está feito. Não adianta o diabo querer colocar a mãozinha dele, não, porque quando Deus faz, está feito. Irmãos, eu tenho pedido a Deus uma situação familiar, e eu peço a Deus, tem hora que o sangue aflora um pouquinho, e eu quero adiantar os passos. Porque se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer, mas tem hora que, como ser humano, falta paciência um pouquinho, pastor Jorge. Porque a pior coisa que tem é você dizer assim, não faça, não vai. Porque eu vou fazer 50 anos, se Deus permitir, essa semana agora, que veio, eu vou fazer 50 anos, se Deus permitir. Eu já vivi algumas coisas que eu posso falar para o Hélito, para aquele jovem ali que tem idade de fosse, meu filho,
Não vai que eu já passei aí, você vai se dar mal, você vai se arrepender, você vai se machucar. Mas, não, eu quero ir por ali. Desobedece. É bem verdade que a gente vai ver a história do filho pródigo, e ali o pai não impede que o filho vá. Ele confia em Deus e deixa ir, vai. Não vai, você quer ir, vai. E a gente sabe a história toda do filho pródigo, que foi que deu. E às vezes a gente, como homem, como ser humano, o sangue aflora um pouquinho assim, a gente quer. Eu estava falando com a Cláudia agora. Cláudia, a gente tem hora que eu quero bater com 2 pés no peito, mas Jesus vai me dar um tapa diante da palavra. Me dá um tapa, não, me corrige diante da palavra. Jesus disse que eu tenho que amar. Jesus disse que eu tenho que fazer o bem. E como que eu vou fazer o bem lá fora se eu não fazer o bem para a minha parentela? Se a Bíblia diz que aquele que não cuida do seu negou a fé é pior do que o infiel. Quando a Bíblia... Ele se converteu também. Então, se a Bíblia diz que se eu não cuidar do meu, vou negar a fé e vou ser pior do que o infiel, aí eu tenho que o quê? Me curvar diante da palavra. Aí eu vou para Eclesiastes e diz, fazer o bem em todo o tempo. Lançar o pão sobre as águas, que depois de muito tempo ele virá. E aí, como é que eu faço, Marcelo? O que é que eu faço? É só orar. É só orar, mas eu creio. É porque tem hora que a gente sai um pouquinho, Jesus, hein? Tem hora que a gente se levanta quando é para dobrar o joelho, Jesus. Mas Jesus vai me converter e vai fazer eu dobrar o joelho quando é para dobrar o joelho e me levantar só quando Ele quiser que Ele me levante. No verso 29 diz, eita, o relógio já foi. E no verso 29 disse, Geazim, e disse a Geazim, cinge os teus lombos e toma o meu bordão, e a tua mão vai e se encontrar com alguém, não saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor, vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e seguiu. Para você ver como o negócio é. Aquela mulher estava tão determinada para acertar a conta com Eliseu, com aquele homem que ela disse que era santo homem de Deus, que ela diz, eu não te pedi, já que tu me deu, agora tu vai resolver esse pepino para mim. Se eu disse que era meu, então eu quero. Aí, ele mandou o servo, mas tem hora que não é o servo. Irmã Célia, tem hora que não vai ser o Zé Reis que vai, não. O negócio é com a senhora, irmã Célia. Não adianta mandar o Zé Reis, vai na frente, não, Zé Reis, não. O Zé Reis pode até ir na frente, mas quem vai resolver o negócio é a irmã Célia. Quem vai resolver o negócio é o pastor Jorge. Não adianta mandar o Jonathan e nem o outro lá, que é o Eric. Não adianta, porque o negócio é com o pastor. E tem hora que não adianta pedir para a Cláudia aí, não, vai ser eu. Seja sorrindo ou chorando, vai ser eu. Porque o negócio vai ser comigo. E a determinação daquela mulher ela veio disposto a levar. E ela conseguiu. Mas por isso que eu digo que tem hora que não vai ser o servo foi lá, mas não resolveu. Quem resolveu foi Eliseu, porque Eliseu era o representante de Deus ali naquele momento. Não era Geazim. Geazim representava Eliseu. Embora Eliseu deu a autoridade para ele, mas quem tinha que resolver era Eliseu. Mas, resumindo, porque o horário já foi, falta só 2 minutos, quando Deus quer fazer e quando vai fazer, não adianta. O adversário pode falar no meu ouvido, no teu ouvido, pode usar pessoas para te afrontar, questionar, mas quando Deus quer fazer, Ele vai mudar o tempo, irmã Célia.
pode passar 9 anos na minha vida, 9 anos na tua vida, 9 meses, mas Deus vai fazer, eu não sei em quanto tempo. E na minha casa Deus disse que vai fazer, pastor. E se disse que vai fazer na minha casa, vai fazer na casa de vocês também, porque Deus, se Ele diz que faz, Ele vai fazer. É bem verdade que muitas das vezes Ele nos prova a nossa fé, vê se a gente está esperando nele mesmo, mas Ele vai fazer. Porque aquela mulher pegou o filho nos braços outra vez. E não importa, irmã Célia, pode até dar uma voltinha lá, mas se o Senhor disse que vai trazer os teus braços aos meus braços, o Senhor vai trazer, porque prometeu para o pastor Jorge, trouxe. Prometeu para a mulher ali, aquela sunamita que ia dar, e deu. E provou. Ainda que o adversário queria desacreditar ela, dizendo que era mentira, que não procedia. Quando aconteceu aquilo ali, ela foi lá questionar: eu te pedi algo? Ela não pediu, mas Deus queria dar para ela uma recompensa já aqui na terra. E o Senhor, aquele que prometeu para nós aqui nessa terra, Ele vai dar, além da salvação que Ele já nos deu. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fala a cada coração, a começar pelo meu.